a varíola, o antrax. São apenas alguns dos mais mortíferos agentes biológicos do mundo. As propriedades nocivas que eles possuem são simplesmente subprodutos da sua evolução. Mas o que acontece quando cientistas mexem com a composição genética desses organismos? Que tipo de horrores pode vir à tona quando somamos o desejo humano de fazer a guerra com fins obscuros? Infelizmente, a criação de tais formas de vida não é apenas uma página de um romance de ficção científica. Isso já está acontecendo. Na ciência genética moderna, um organismo quimérico é uma forma de vida que contém genes de uma espécie estranha. Pensando nisso, você pode esperar que todos os organismos quiméricos são exemplos terríveis do homem mexendo na natureza para fins nefastos. Felizmente, a nossa maior compreensão da ciência genética levou a algumas criações benéficas. Por exemplo, quando combinado o resfriado comum com a poliomielite, descobriu-se que pode ajudar a curar o câncer de cérebro. Mas à medida que a guerra continua ao longo da história humana, o abuso de tal ciência é inevitável. Os geneticistas já descobriram os meios de aumentar a letalidade dessas armas biológicas, como a varíola e o antrax, aprimorando sua estrutura genética através da combinação de genes. No entanto, os cientistas poderiam, teoricamente, criar um vírus que desencadeasse duas doenças ao mesmo tempo. Durante o final da década de 1980, o projeto Quimera da União Soviética estudou a viabilidade da combinação de varíola e ebola, criando assim um supervírus. Em 2002, o cientista alemão radicado nos Estados Unidos, Eckhard Wimmer, construiu o primeiro vírus de laboratório. E não foi nada difícil. Ele pegou o código genético do vírus da polio e encomendou diferentes trechos de DNA para alguns laboratórios. Aí juntou esses genes e obteve um vírus artificial. Acabou com uma cópia exata do vírus da poliomielite em mãos. Ele construiu um organismo a partir do zero em uma experiência que levanta questões sobre a própria natureza da vida e deixou horrorizados muitos líderes religiosos, políticos e filósofos. Dentro de um século, alguns cientistas acreditam que será possível reconstruir as espécies que se extinguiram ou criar totalmente novos organismos. Os pesquisadores que criaram a versão do vírus da poliomielite disseram que queriam provar o quão fácil seria para os terroristas fabricarem armas biológicas mortais. Uma equipe da Universidade de Nova York, em Stony Brook, criou o vírus e, em seguida, injetou em camundongos. Os animais agiram da mesma forma como se tivessem contraído um vírus da polio, de ocorrência natural, e depois morreram. A razão pelo que fizemos isso foi para provar que pode ser feito e agora é uma realidade, disse o Dr. Eckhard Wimmer, líder da equipe de pesquisa, que relatou suas descobertas na revista Science. O vírus da poliomielite é pequeno em termos genéticos, mas a construção de uma réplica artificial levou vários anos. Eles fizeram uma série de pequenas mudanças genéticas na sua estrutura em comparação com o vírus da poliomielite normal, uma espécie de assinatura do artista, para provar que eles tinham produzido artificialmente. O Dr. Wimmer acrescentou: "Não, eu não diria que criamos a vida em um tubo de ensaio. Nós criamos um produto químico em um tubo de ensaio que, quando colocado em células, começa a se comportar um pouco como algo vivo. Mas a pesquisa abre caminho para a construção de organismos mais complexos. Por exemplo, a varíola, que foi erradicada em 1980, é um vírus muito maior e mais complexo do que a polio.
Alguns especialistas acreditam que agora é possível recriá-lo para uso como uma arma biológica. Vadim Agol, virologista da Academia Russa de Ciências Médicas em Moscou, disse o seguinte: em princípio, sim, é possível sintetizar a varíola. James Leduc, diretor do Controle de Divisão e Prevenção em Atlanta, Georgia, acrescentou: é um pouco decepcionante ver que a gente pode criar um vírus a partir do zero. Apesar das preocupações, há benefícios potenciais para a pesquisa sobre vírus sintéticos. Os vírus são cada vez mais utilizados na terapia de genes, transportando genes para as células de pacientes e corrigir doenças genéticas. Organismos para limpar a poluição ou mesmo gerar combustível também poderia ser criado. O Dr. Clyde Hudson, da Universidade da Carolina do Norte, disse em uma reunião científica recente que ele não está preocupado com a ética da criação de formas de vida em laboratório. Em última análise, talvez dentro de 100 anos, o Dr. Hutchinson disse que a humanidade pode ser capaz de usar a tecnologia para reconstruir espécies que se extinguiram. Eu gosto da ideia de fazer a extinção algo obsoleto, declarou o doutor. A AIDS e o vírus Ebola não se originou de macacos deixados sozinhos na natureza. Eles são frutos da bioengenharia em laboratórios americanos. É o que diz uma autoridade de saúde pública internacionalmente conhecida com credenciais de Harvard, o Dr. Leonard Horowitz, com base em uma revisão de mais de 2.500 documentos do governo e relatórios científicos, alguns adquiridos através da Lei de Liberdade de Informação e nunca antes revelada ao público em geral. A evidência documentada foi revelada no livro do Dr. Horowitz, chamado Vírus Emergentes, AIDS e Ebola, Natureza, Acidente ou Genocídio. O livro, descrito como a primeira exploração em profundidade sobre as origens da AIDS e Ebola e as suas conclusões controversas, ofendeu muitos pesquisadores principais de SIDA e foi saudado por inúmeros outros que há muito questionam a teoria do macaco. Conciliar a origem da AIDS e Ebola, como o Dr. Horowitz fez, é importante por várias razões. Primeiro, muitos sentem que as vítimas de AIDS não devem ser responsabilizadas pelo início da epidemia. Com esta evidência, os que vivem com HIV podem agora ser libertados do estigma, vergonha e culpa associada com a infecção. Em segundo lugar, novas terapias podem ser desenvolvidas a partir de uma melhor compreensão da origem do HIV. Terceiro, os eventos precipitantes a tais epidemias nunca devem permitir que isso aconteça novamente. É eticamente importante compreender e, portanto, prevenir futuros surtos. Finalmente, aqueles diretamente envolvidos no desenvolvimento e transmissão do HIV são as mesmas pessoas e instituições capitalizando sobre a epidemia e o sofrimento da humanidade. A pesquisa de vírus é algo perigoso. Em 2011, pesquisadores holandeses criaram um vírus que pode dizimar metade da humanidade. Algumas pequenas alterações. Isso é tudo o que foi necessário para que um grupo de pesquisadores holandeses transformasse o vírus H5N1, conhecido como causador da gripe do frango ou gripe aviária, em algo que pode potencialmente acabar com metade da civilização como a conhecemos. O virologista holandês Han Foschier acredita que a publicação dos resultados ajudará a comunidade científica a estar preparada para o caso de ocorrer uma pandemia de H5N1, mas muitos cientistas estão demonstrando suas preocupações com a chamada pesquisa dupla. Isso porque os resultados podem ser utilizados tanto para o bem quanto para a criação de armas biológicas
e ataques terroristas, caso as informações acabem vazando. A pesquisa científica trouxe um enorme potencial para o ser humano construir um mundo melhor ou destruir tudo. Acredito que todos nós gostaríamos de saber em que eles estão trabalhando agora e o que será que está escondido em laboratórios altamente vigiados. Será que a humanidade tem consciência de que esses vírus podem ter escapado? Consegui sair da China quinta-feira passada, mas tem amigos nossos que estão tentando viajar, voltar para os seus países ou ir para algum país próximo. Tá tudo cancelado os voos, eles não estão deixando ninguém nem entrar, nem sair. Moro na cidade de Shanxi, fica a 600 quilômetros mais ou menos de Wuhan. Agora eu tô em Hong Kong, mas na cidade onde eu moro já tem 9 casos de morte. Aqui em Hong Kong ainda não tá, tem poucos casos de vírus. Vou ficar aqui até melhorar. Onde eu trabalho tá fechado até o governo falar que estamos fora de perigo. Pelo que a gente percebe, né, os chineses estão encarando isso normalmente. Aqui já é normal, eles usam máscara no dia a dia porque o ar é muito poluído. Se alguém tá com tosse, alguma coisa, já usa máscara. Então é bem normal ver eles com máscara aqui, mas agora tá todo mundo usando. Só que eles encaram isso normalmente, tipo, eles não parecem estar tão preocupados, tão com medo. Mas eu tô com bastante medo, tô com medo de voltar pra minha cidade, porque é bem no meio da China. E vou ficar aqui até quando melhorar isso. Vão começar agora a autorizar alguns voos de evacuação, mas são voos que são todos esses voos diretos. No nosso caso, nós temos essa dificuldade adicional da distância, que complica a evacuação, porque não é possível fazer um voo direto a partir daqui de volta para o Brasil. Então, seria necessário uma negociação também sobre os termos e as condições da quarentena. É necessário que na chegada do país elas cumpram com uma quarentena. Comente e dê a sua opinião. E até o próximo vídeo, porque aqui os mistérios não têm fim.